Bom, vamos para o módulo de classificação avançada. A gente vai ver as opções avançadas do comando classificar. Depois vamos fazer no Excel diversos casos aí de classificação seguindo essas opções avançadas. E por fim a gente vai falar de dois casos adicionais que exigem um certo cuidado na hora de classificarmos as nossas informações. Bom, opções avançadas do comando classificar. Bom, é óbvio que tudo que nós fizemos no módulo anterior com a classificação rápida vale para esse módulo agora. A diferença é que naqueles ícones de classificação rápida a gente só podia utilizar uma opção, que era ter uma única coluna como base da classificação. E se a gente precisar fazer classificações mais elaboradas, utilizar mais de uma coluna para classificação, utilizar outros objetos como base de classificação que não texto, como por exemplo a cor de fundo de uma célula, aí a gente vai precisar das opções avançadas do comando classificar. Bom, nós já vimos que o comando classificar fica na guia Dados, no grupo Classificar e Filtrar. E selecionando o comando, o Excel nos abre esse painel com as diversas opções. Bom, vamos lá então para o Excel, para o arquivo 1 Excel classificar, pode ser na planilha produto. Pessoal, guia dados, grupo classificar e filtrar, comando classificar. Abriu esse painel, vamos começar a olhar as opções que nós temos aqui. Bom, adicionar nível. Por padrão, o Excel ele abre apenas uma coluna de classificação como base de classificação, é exemplo do que a gente tinha no comando rápido. Mas a gente pode adicionar outros níveis e classificar por mais de uma coluna. Aqui ele nos sugeriu a primeira coluna como sendo data de cadastro. No botão adicionar nível, a gente pode, por exemplo, dizer que depois de classificar por data de cadastro, ele classifique por código de departamento. Depois de classificar por código de departamento, ele classifique por descrição. Nós vamos ver durante os exemplos que só faz sentido a gente ter mais de um nível de classificação quando a gente tiver nessas colunas informações repetidas. Ok? Senão não vai ter sentido. Mas isso a gente vê aí nos nossos exemplos. Se algum item desse foi incluído erroneamente, a gente pode selecioná-lo e utilizar o botão excluir. Ok? E se a gente quiser duplicar por algum motivo algum item desse, a gente seleciona e faz copiar nível. Esses botõezinhos aqui nos permitem mudar a ordem de classificação. Tá? Se eu quiser, por exemplo, que data de cadastro seja o segundo nível, eu venho aqui e desço ele. Então ele agora passa a ser o segundo nível de classificação. No botão opções, a gente tem o diferenciar maiúsculas e minúsculas, que nós já vimos lá no primeiro módulo. Né? Por padrão ele não vem marcado, o que significa que o Excel quando nós tivermos empate aí com mesmas letras maiúsculas e minúsculas, por exemplo, um A maiúsculo e um A minúsculo, o Excel vai manter a ordem que ele encontrou na lista de entrada. Se essa opção estiver marcada, ele vai sempre garantir que as letras minúsculas serão classificadas antes da maiúscula. Ok? E aqui, orientação, de cima para baixo, é a classificação por colunas, que é a classificação normal, o padrão que a gente está acostumado, mas o Excel também nos permite classificar em linha. E aí a gente vai precisar usar essa opção da esquerda para a direita, nós vamos ver isso aí nos nossos exemplos. Meus dados contêm cabeçalho. Pessoal, o Excel ele aqui conseguiu identificar automaticamente que esta tabela tem um cabeçalho. Então ele já veio com essa opção marcada. A gente vai ver nos nossos exemplos um caso em que ele não consegue identificar que existe uma linha de título, apesar dela existir. Aqui a gente pode alterar a coluna, né, que vai ser a base da classificação. Aqui está código de departamento, eu posso querer mudar para código de produto. Ok? Aqui, classificar em, eu posso mostrar que eu quero classificar pelo valor das células, pela cor da célula, pela cor da fonte ou pelo ícone de formatação condicional. Nós vamos ver vários desses exemplos aqui. O valor de células significa que ele vai utilizar o valor da célula, o texto que está na célula, ou o número ou a data. E na ordem, a gente tem as opções de menor para o maior, que é a ordenação crescente, ascendente, do maior para o menor, que é decrescente, descendente, ou a gente pode utilizar uma lista personalizada para nortear
a nossa classificação. E a gente também vai ver isso nos nossos exemplos. Então, essas são as opções que a gente tem aí para utilizar no nosso comando classificar. E nós vamos passar por elas. Opa, a gente acabou classificando. Deixa eu desfazer. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Bom, seleção do intervalo de classificação. Pessoal, isso aqui ocorre da mesma forma que ocorria quando a gente usou a classificação rápida. Tá? Se a gente selecionar apenas uma coluna e o Excel identificar colunas adjacentes a essa coluna, ele vai nos mostrar aquele painelzinho solicitando a expansão do intervalo. Vamos lá no Excel, vou selecionar apenas a coluna B e classificar. Ele vai me dar aquele aviso de expandir a seleção ou não. Se eu não expandir a seleção, eu vou passar pelo aquele mesmo problema que a gente viu de classificar apenas uma coluna e aí a minha base de informações vai deixar de estar íntegra. Então eu preciso estar bem certo do que eu quero fazer para não expandir uma seleção na hora de classificar. Bom, pessoal, na próxima aula, então a gente vai começar a falar dos diversos casos que a gente tem aí, passando por todas aquelas opções do comando classificar, e a gente vai começar com classificação padrão por apenas uma coluna. Aguardo vocês lá.